galera, dar continuidade ao anexo bravo, assunto longo, chato, cheio de picuinha, mas vamos tentar ser o mais rápido possível. Hoje a gente vai começar falando sobre perigos da irradiação eletromagnética. Então, a gente começa aí falando sobre polarização vertical. Bom, é essa polarização vertical que vai causar o choque, no caso, em contato com a pele. Então, se a gente falar de indução eletromagnética, quando falando perigos para o homem, lembre-se, não é polarização horizontal, é polarização vertical. Também nunca caiu na sua prova. Agora, quando você sofre alguma influência de uma indução eletromagnética, ocorre no seu metabolismo uma situação muito parecida com o forno micro-ondas. Quando você coloca alimento no micro-ondas, você não vê as ondas, mas ali também é uma fricção intramolecular. As moléculas são aceleradas de tal forma que acabam causando aquecimento. Se isso tiver contato com a pele humana, o corpo humano, vai causar algum tipo de queimadura. Se a gente está falando de energia eletromagnética, a gente está falando de irradiação, estou falando lá do radar, sonar, são essas coisas que está falando, geralmente lá no mastro. Não sonar, é claro, né? Mas o radar fica lá no mastro. Cuidado ao sofrer qualquer influência delas, porque pode ser que caia de uma escada ou até do mastro mesmo. Agora, a intensidade do efeito vai depender da frequência, né? Porque a gente está falando de onda eletromagnética. Então, se tem onda, a gente pensa em frequência. Isso vai ser totalmente relevante, tá? Bem como o tempo de exposição a essa radiação, a dimensão do corpo exposto e as propriedades elétricas dos tecidos, bem como as capacidades do órgão afetado em dissipar energia. Bom, cada indivíduo, cada corpo, seja ele humano ou não, tem a sua própria característica de dissipação de energia. Então, não significa dizer que todo mundo vai sofrer o mesmo tipo de prejuízo com a fricção intramolecular. Não é esse o caso. Cada organismo. Às vezes, você pode encostar, levar um choque, por exemplo, e sentir muito mais dano do que uma outra pessoa. Vai depender de várias circunstâncias. Mas para a prova, a intensidade do efeito que vai ocasionar vai depender da frequência, da potência, tempo de exposição, dimensão do corpo exposto e das propriedades elétricas do tecido, bem como a capacidade que esse órgão tem de dissipar calor. A energia eletromagnética tem alto poder de penetração e você não vê, né? Como um choque. O choque você não vê, mas sente, né? A sua ação, no caso da eletromagnética, vai se desenvolver em órgãos internos. Aí o exemplo do forno micro-ondas, forno de micro-ondas. Agora, nesse ponto, a gente não pode deixar de levar para a prova a relação de prejuízo em gênero de gigahertz. O que é o gigahertz? Gigahertz é a frequência. Essa frequência é tão alta que ela é da ordem de giga, não é de mega, é de giga. Então, gigahertz. Quanto mais baixo o gigahertz, mais ela penetra profundamente. Por quê? Qual é a relação disso? Bom, a nossa bibliografia fala em 1 GHz e 3 GHz. Mas imagine, quanto maior a potência, maior o impacto na pele, maior dor. Então, quando você está exposto a uma irradiação eletromagnética de ordem de 3 GHz, significa que ao tocar na superfície da sua pele, você imediatamente vai sentir dor. O que não acontece muitas das vezes quando é de apenas 1 GHz, porque você só vai sentir dor depois que ela já penetrou profundamente no órgão ou no seu corpo. Então é essa a relação. 1 GHz vai penetrar mais profundamente do que a de 3 GHz. Por quê? O alarme é imediato. Fontes de energias
eletromagnéticas. A bordo, nós temos transmissores transceptores de comunicação, os radares de direção de tiro e o sistema de guiagem de mísseis, mais a parte do DT, né, pessoal do armamento. Providências a serem tomadas caso você tenha sido exposto a uma radiação acima dos limites de tolerância, né? Você não pode olhar no lóbulo de transmissão da antena irradiando. A antena está ligada, você não vai ficar olhando em direção à antena, né? Não vai permanecer estacionado dentro dos limites de segurança estabelecidos para cada antena. Cada antena, a exemplo, as antenas de comunicação, as antenas de comunicações, elas têm uma faixa amarela circundando, ou às vezes é vermelha, circundando a antena. Aquilo aí é a distância segura, você não deve ultrapassar. Feed homes, terminais abertos de guias de ondas e de linhas de transmissão, somente podem ser inspecionados visualmente se tiver certeza de que o equipamento está desalimentado. Vai trabalhar com o equipamento, ele irradia, desliga o equipamento. Delta, empregue cargas fantasmas nos testes de equipamento em vez de alimentar a antena sempre que possível. Bom, carga fantasma. O que é carga fantasma? Bom, quando você vai testar um determinado equipamento, você pode ligá-lo à tomada e inserir as cargas normalmente, ou seja, ir alimentando equipamento por equipamento. Mas existe uma coisa chamada bancada de carga. É uma bancada, grosseiramente falando, composta de resistores, transistores, capacitores, que vai simular essas cargas. Ele vai causar no equipamento o mesmo efeito de uma carga real, só que não existe essa carga real, é essa bancada que está gerando essa simulação. Isso é muito feito para teste, né? Eco, nunca dirija o feixe de transmissão de radar que irradia com elevada potência para áreas em que existam pessoas trabalhando. Você tem pessoas trabalhando principalmente em locais elevados, você não vai ficar dirigindo a transmissão do radar, vai botar o radar para emitir. Para o pessoal que já esteve embarcado, é muito comum observar que quando tem alguém trabalhando no mastro, se anuncia no fonoclama, acho que de meia hora, informação geral, homens trabalhando no mastro. É proibido ligar CME, radares e transmissores. É por isso, para evitar danos ou até a queda desse militar que trabalha, né, nesse local elevado, no caso, mastro. Foxtrot, adotar sinalização apropriada indicando a possível existência de radiação eletromagnética. Para aqueles desavisados, é bom que esteja um anúncio lá dizendo que aquilo ali pode causar dano. Providências que vão reduzir as ocorrências de indução eletromagnética, aquelas que causam queimaduras e acidentes, né? Para evitar queimaduras e acidentes, você vai utilizar, sempre que possível, cabos de aço revestidos com material isolante. Vai utilizar também de ligações, que eles chamam de links, com isolamento de fibra de vidro entre o cabo de aço e o guindaste e o gato. Pode também reposicionar as antenas, se no caso for possível, se elas forem possíveis de ser reposicionadas. Aterramento, muito importante. Se fosse colocar algo na prova referente a isso, colocaria o aterramento, porque aterramento em qualquer lugar é uma medida de segurança. Então, aterra equipamento, antena em que vai trabalhar. Para que você aterra? Bom, se você aterrar o equipamento, estiver trabalhando e ele for estiver dando choque, o choque não vai para você, ele vai direto para o aterramento. Isso vai evitar com que você sofra o maior impacto dessa energia, tá? Agora lembrando, quando você vai aterrar, a sequência é a seguinte: primeiro você faz a ligação em terra, que é onde você vai aterrar, e depois você coloca no objeto. Se você colocar no objeto, você vai estar trazendo a carga, possível carga para você e não para o aterramento. Não esquecer de remover o aterramento após o serviço. A retirada do aterramento é no sentido contrário que você colocou. Quando você vai fazer o aterramento, você coloca primeiro em terra e coloca no equipamento. Quando você vai retirar, você retira do equipamento, depois retira de terra. Use materiais não metálicos, isso é óbvio, né? Foxtrot, altere os procedimentos operacionais, reduzindo a potência de transmissão ou mesmo não emitindo, quando você puder fazer isso, né? Golf, proíba o acesso às áreas perigosas, a não ser que possa desalimentar o transmissor. E Hotel, quando for possível eliminar totalmente o perigo, utilize avisos de advertência. Vou parar aqui para não ficar longo o vídeo. Próximo eu vou falar de perigos de radiação eletromagnética nos armamentos. Não tem muita coisa também não, tá? Só bandeira linha, estopilha, cuidado para a deflagração de estopilhas.